Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com você nesta noite, em mais uma live da nossa Regional 19, Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui na linda e abençoada cidade de Mairiporã, lugar de gente feliz. Hoje, dando continuidade à nossa aula de número 4, estamos falando da dispensação do governo humano, e nessa oportunidade nós vamos dar continuidade ao estudo sistemático que estamos fazendo já há alguns meses sobre os períodos dispensacionais. E estamos agora na dispensação do governo humano, e para tanto eu já quero convidar você a se conectar conosco. Você pode acompanhar o nosso culto de ensino através das redes sociais, você pode está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Todas estas são portas, são ferramentas que a Igreja de Mairiporã coloca à sua disposição para que você venha também crescer na graça e no conhecimento. Nós ainda estamos enfrentando este processo de pandemia. Tivemos a triste notícia da prorrogação no estado de São Paulo, deste período de isolamento, de confinamento social, e, portanto, as nossas igrejas ainda permanecem fechadas para recebimento do público, razão pela qual nós estamos nos submetendo a esta nova ferramenta que é os nossos cultos na forma digital, na forma online. E por que isso? Porque nós acreditamos que a igreja não para, a igreja não pode cessar, a igreja continua caminhando, uma vez que nós entendemos que a igreja não é o local que nós escolhemos para a realização dos cultos. Não, a igreja é mais do que isso. A igreja sou eu, a igreja é você, de maneiras que, uma vez restrito o local de culto, nós estamos levando este culto até a sua casa. E aí, em potência, cada família é uma extensão desta igreja. A igreja, então, ela não parou, a igreja não estagnou, pelo contrário, agora em cada lar nós temos uma igreja. Talvez um lar onde não tivesse esse espaço para reunir a família, para adorar a Deus, agora, diante desta situação, se tornou aí uma extensão deste local de adoração, cujo nome do Senhor vai sendo glorificado. Desta maneira eu quero iniciar o nosso culto orando a Deus, porque nossa aula hoje é bastante extensa e nós precisamos ganhar tempo. Logo, eu quero pedir a você que participe fazendo o seu comentário, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, para que nós possamos cumprir aqui o efetivo papel, que é o papel de orientar e ensinar à luz da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade e pelo privilégio de retornarmos à Tua casa nesta noite. Senhor, nós queremos Te agradecer por aqueles irmãos que já estão conectados conosco e que a partir de agora haverão de acompanhar o ensino sistemático da Tua palavra. Senhor, nos dá capacidade, nos dá compreensão. Ó Espírito Santo, fala através das nossas vidas, fala através da nossa boca, nos dá, Senhor, a revelação da Tua palavra, para que a Tua igreja bem instruída, ela possa continuar nesta caminhada até o dia glorioso em que o Senhor haverá de chamar os Teus filhos desta terra para estar contigo na eternidade. Ó Senhor, nos capacite nesta noite, aonde quer que haja um crente pentecostal, cheio do Teu Espírito Santo, que crê na eficácia da Tua palavra, aonde quer que haja uma porta aberta, aonde quer que haja uma família reunida, ó Senhor, que o Senhor esteja presente a partir deste momento, confirmando a boa obra das Tuas mãos na vida da Tua igreja. Este é o pedido e o desejo do nosso coração. Todos podem dizer amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar a igreja do Senhor Jesus para que nós possamos adorar ao Senhor com o hino de número 63. Antes, porém, eu vou até pedir para o Abner acender um pouquinho as luzes aí, porque eu queria mostrar a
toda a igreja a nossa grande realidade neste momento de pandemia pela qual passa o mundo, não é? O número de mortos e de contaminados tem seguido uma caminhada extremamente significativa. Este é um processo mundial que tem abalado a vida das pessoas, tem abalado a economia global, e nós estamos então aprendendo com tudo isso que Deus está chamando a nossa atenção. E a grande pergunta que se faz é: por que Deus está a chamar a nossa atenção? A resposta é inevitável: é porque Deus nos ama e Ele não quer que nós venhamos a ficar aqui quando vier buscar a sua igreja. O propósito de Deus é que nós estejamos inseridos neste amor maravilhoso, neste amor poderoso. E João exteriorizou isto no capítulo 3, no verso 16 do Evangelho que ele mesmo escreveu. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, se você ainda não se decidiu por Jesus, eis agora a oportunidade de, após ouvir a palavra, quando nós fizermos o apelo, aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí no seu automóvel, você se decidir por Jesus, levantando a sua mão e o recebendo como único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos cantar o hino de número 63. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco o nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, com seus servos e seus filhos sim da luz, gloriando-los em Cristo e sua cruz, vamos, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está
despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, como seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Graças a Deus, que maravilha é poder adorar o nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando diretamente da Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui na cidade de Mariporã, lugar de gente feliz, hoje no nosso abençoado e tradicional culto de ensino, sempre lembrando a você que os nossos cultos ocorrem todas as terças, quintas, a partir das 19h30 até as 21 horas, no quarto sábado a nossa grande ceia, o culto da comunhão, o culto de Santa Ceia. Domingo de todos os meses, a nossa reunião geral de obreiro aqui do nosso campo, e no domingo à noite, a partir das 18h30, o nosso abençoado culto com a família, de maneira que você e sua família são nossos convidados a estarem participando de uma das nossas reuniões, às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, o nosso grande trabalho do Círculo de Oração. E a nossa igreja aqui em Mariporã está localizada na rua Bader Jorge Moça, 45, aqui no centro da cidade de Mariporã. Eu estou a 100 metros do Paço Municipal, não tem como errar. Você chegou em Mariporã, procurou a avenida principal aqui, Alameda Tibiriçá, no final à sua direita, você já vai ver a nossa linda e abençoada igreja, que terá um imenso prazer de receber você, porque o Ministério de Perus, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, é a igreja da família, e você e sua família são os nossos convidados. Seguramente, logo que tudo isso passar, aqui para adorar o nome do Senhor. E eu fico pensando comigo, estava hoje ainda pensando, como será ser o nosso depois que tudo. Eu confesso a vocês que eu não consigo imaginar, a minha mente é muito rasa para imaginar isso, mas eu sinto que será algo sobrenatural e extraordinário, e Deus haverá de se manifestar em nosso meio. Muito bem, meus irmãos, vamos então para o texto bíblico que tem sido a base do nosso trabalho, do nosso estudo aqui todas as terças-feiras, falando hoje sobre o governo humano. Nós terminamos terça-feira próxima passada, não é? Falando sobre a importância dessa dispensação, chamada dispensação do governo humano, não é? Falamos da aliança noética, mostramos a sua duração e terminamos dando aos irmãos a ideia das raças que foram originadas dos filhos de Noé, não é? Se destacando o seu filho Cão, que foi um dos grandes responsáveis pelo povoamento da terra naquele momento. E hoje nós vamos dar continuidade a este grande e maravilhoso ensino, trazendo aqui, a partir desta premissa, a origem das nações. Vamos falar um pouquinho sobre essa história tão maravilhosa que está lá relatada no livro dos Gênesis, a partir do capítulo 8, 9, 10 até o 11. Nós vamos aprender algumas coisas interessantes que eu penso que seja de primordial importância para nós que queremos entender a história e o relato bíblico. Gênesis capítulo 9, nós vamos estar em pé. Hoje eu vou pedir ao irmão Paulo de Tarso, nosso companheiro aqui, professor da nossa abençoada escola dominical, que faça a leitura. Ele vai fazer a leitura continuada do 1 até o 19, para que a gente possa entrar. Todos vão agora acompanhar a leitura realizada pelo irmão Paulo de Tarso. Amém. Gênesis capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 19. A bênção de Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós
e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos como ele dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gados, de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerão as nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o farei, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Muito bem. Que Deus abençoe o nosso irmão Paulo de Tasso por esta participação não expressiva com a leitura. Meus irmãos, então, como nós estamos já falando, você pode inclusive participar fazendo aí a sua pergunta. Toda a nossa estrutura de mídia está aqui para anotar a sua pergunta, e se a gente conseguir responder antes do término do nosso culto, faremos isso, ou então faremos na terça-feira que vem. Mas o que eu quero destacar antes de nós entrarmos aqui propriamente na discussão da origem das nações, não é, da descendência de Noé e de seus filhos, é destacar um pouquinho a questão desta aliança noética, não é, dentro do propósito do governo humano. O que me chama a atenção no texto que o irmão Paulo acaba de mencionar, Gênesis capítulo 9, do 1 ao 19, é que esta aliança, firmada com Noé logo após o dilúvio, ela foi uma aliança expressivamente voltada ao propósito de regeneração da raça a partir da família de Noé. Isto é um fato incontestável. Agora, é interessante nós observarmos que desde os tempos do patriarca Noé, se nós olharmos do ponto de vista, olhando para a Bíblia,
E olhando também para os preceitos da própria teologia sistemática moderna, nós seremos capazes de constatar que desde os tempos do patriarca Noé, nunca mais Deus tratou com alguém que represente a raça humana em sua totalidade, entregando-lhes um novo termo ou uma nova aliança. Olha que coisa interessante, não é? Ou seja, a partir de agora, a partir deste processo instalado na aliança que Deus firma com Noé, o propósito de Deus é que a partir daquela família, uma nova raça de seres humanos estivessem inseridos no propósito de Deus. E aí me chama a atenção, então, o fato de que este propósito de Deus, ele tinha tudo para dar certo. Mas observem que desde o início da afirmação dessa aliança com o patriarca Noé até agora, nós não temos outra aliança que represente diretamente o homem no sentido de buscar essa perfeição que a Bíblia vai dizer. E por que não há? Porque esta nova aliança, no meu entendimento e no meu raso entendimento, ela só poderá ser estabelecida agora quando Cristo vier reinar, e isto ocorrerá no milênio. Quando Cristo vier reinar, Ele, o Senhor, haverá de abraçar todos os seres humanos e centralizá-los num governo justo, com equidade, com transparência, com lealdade, mas acima de tudo, no objetivo maior de glorificar o nome do nosso Deus. Ou seja, é muito importante a gente destacar, por isso desde os dias de Noé e até que se chegasse o tempo de Deus dar novas leis à humanidade, essa aliança de Noé, ela tinha ou tem que continuar. E por que ela tem que continuar? Porque é justamente só lá no milênio que nós vamos ver o propósito de Deus, de ajuntar para si todos aqueles que receberem a Cristo como Salvador. E aqui a igreja está inserida nesse contexto, porque ela estará lá com Cristo no milênio, numa atividade específica, mas em Cristo todas as nações se conjugarão, se converterão, se convergerão e farão com que o propósito de Deus seja alcançado para a absoluta paz que haverá de ser estabelecida neste reino milenal em que Cristo haverá de reinar por 1000 anos. Até que isto ocorra, o homem estará ainda sob os efeitos desta aliança noética, onde Deus faz uma promessa a Noé, dizendo que a terra não será mais destruída pelas águas como foi no dilúvio. E nós sabemos que a terra haverá por um processo passará por um processo de destruição, mas não mais pelo processo do dilúvio, segundo aquilo que o texto de Gênesis capítulo 9 vai nos mostrar. Pois bem, vencida esta etapa, nós então precisamos agora considerar o que é que ocorre a partir desta firmada aliança que Deus faz com Noé no capítulo 9, e a partir daqui entender como é que se originaram, como é que nasceram as nações. E para a gente falar sobre a origem das nações, nós precisamos considerar aqui alguns princípios que são elementares. E para isso a gente precisa falar dos descendentes da família de Noé. Todos nós sabemos que Noé tinha 3 filhos que se destacam nesta relação e que são aqui atores principais, eles são personagens, melhor dizendo, são personagens principais neste processo de início
das nações, não é? E do povoamento da terra agora destruída pelo dilúvio. E eu quero começar falando sobre o personagem de Sem, porque este, um dos descendentes do grande patriarca, ele traz algumas lições que nós precisamos considerar nesta noite. Os descendentes de Sem, segundo a Bíblia, são responsáveis por um povoamento de uma região que nós hoje denominamos como a região asiática, não é? Estes descendentes de Sem, segundo o que a Bíblia nos mostra e nos permite caminhar e explorar, foram eles quem povoaram as regiões asiáticas, desde as praias do Mediterrâneo até o Oceano Índico, ocupando a maior parte do território entre Jafé e Cão. Foi dentre eles que Deus escolheu, inclusive, o seu povo, cuja história constituiu o tema central das Sagradas Escrituras. Então é preciso que nós consideremos que sai da linhagem de Sem os filhos de Israel, ou o povo que Deus escolhe e separa, consagra como seu povo. Este personagem, na história da formação das nações, ele tem uma estrutura muito interessante que é preciso ser considerada. Sem, nascido 120 anos antes do dilúvio, conheceu seguramente o seu pai, né? Noé, seu avô, Lameque, o seu bisavô, e Matusalém, tudo antes do dilúvio. Esses personagens, não é? De Noé, Lameque a Matusalém, são personagens que existiram antes do dilúvio. Mas é interessante considerar aqui que Lameque, por sua vez, foi alguém que seguramente conheceu Adão, não é? E Matusalém conheceu também, seguramente. E por que eu estou dizendo isso? Porque estes fatos vão sustentar e demonstrar a maneira pela qual os conhecimentos históricos do princípio da raça humana foram comunicados a estas gerações posteriores. Nós não podemos deixar de considerar isso. Isto é um fato extremamente relevante para que a gente conheça a história e entenda como é que ela se iniciou para dar origem a essas nações que agora são nações protagonistas na história da Bíblia Sagrada, não é? É interessante então nós destacarmos, não é, que Noé, segundo o que as Escrituras nos mostram, ele chegou a viver até o tempo de Abraão, já muito velho, mas ele chegou a conhecer o patriarca Abraão, e seguramente, falando de Sem e os seus descendentes, nós temos aqui condições dentro da Bíblia de afirmar e sustentar que Sem deve ter chegado até o início da história dos filhos de Abraão, não é? Ele pode seguramente ter convivido com estes patriarcas, talvez com Isaac, não é? Até pegando Jacó. É uma condição que nós precisamos considerar dentro da história bíblica, para que a gente possa compreender de forma extremamente coesa o que o capítulo 9 quer nos ensinar. A Bíblia diz que Sem foi pai de 5 filhos, e estes 5 filhos se tornaram grandes raças e numerosas tribos. E é preciso então considerar que essas tribos tiveram tribos destacadas, não é? E tiveram também tribos menores. Nós podemos, por exemplo, mencionar aqui um dos filhos de Sem, chamado Afarxedes, né? Que foi pai dos caldeus. Afarxedes foi pai dos caldeus, e esses caldeus foram aqueles que povoaram a região marginal do Golfo Pérsico, e este também foi progenitor de Abraão 8 gerações anteriores. É dele que vem gerações anteriores do patriarca Abraão. Podemos também destacar, nesse contexto de formação das nações, os descendentes de Cã, ou Cã, como você queira aqui pronunciar, não é? Estes descendentes de
Cã, eles foram notavelmente poderosos no princípio da história do mundo antigo, não é? Eles constituíam a base dos povos que mais relação travaram com os hebreus, seja como amigos ou como inimigos. Eles se estabeleceram ali na região da África, no litoral do Mediterrâneo, na Arábia, também conhecida como Mesopotâmia, não é? Foi Cã, pai de 4 filhos. E quem foram estes filhos de Cã? Segundo a Bíblia, Cuxi, que deu origem à Etiópia, Put, que deu origem à Líbia, Canaã, que deu origem à Palestina, e Mizraim, Egito, que se tornaram raças turinianas e também as raças negras. É dele que sai esta linhagem e este agrupamento de raças que também estão acopladas no início da formação dos povos e das nações naquela ocasião. Ou seja, Cuxi na Etiópia, segundo a Bíblia, Cuxi gerou 6 filhos. E eu vou destacar aqui o nome deles, não é? Seba, Abitar, Sabitar, Rama, Sabitecar, e também gerou um filho chamado Nihonde, não é? Este foi um personagem extremamente conhecido, principalmente no início de toda a formação das nações, porque parte dele a iniciativa de organizar um grupo que tem o objetivo maior de erguer uma torre, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Torre de Babel lá na frente, não é? É Nimrod, filho de Cuxi, que se torna o primeiro rei da Babilônia e também foi o fundador deste império que nós conhecemos como Império Babilônico, não é? É preciso destacar isto, é Nimrod o fundador deste império. Eu ouvi alguém dizer, não, mas foi Cuxi o fundador. Não, o fundador foi Nimrod, não é? Filho de Cuxi. Mas uma coisa que me chama a atenção ainda é destacar que este Nimrod, na Bíblia, ele também deve ser considerado uma espécie de falso Messias. E por que falso Messias? Porque é Nimrod o fundador de toda a religião falsa e idólatra do mundo. É através dele que nós vamos conhecer, vamos ver que a humanidade começa a ter os primeiros contatos com os cultos pagãos, com aqueles cultos que afrontavam a santidade de Deus. Então ele, à luz da Bíblia, ele pode ser também considerado como um falso Messias, pois a ele é atribuída o início de todo o processo de idolatria que o mundo conhece hoje com tanta segurança e com tanta praticidade. Mas nós temos ainda um outro filho de Cuxi chamado Mizraim. Quem era Mizraim? Mizraim é também conhecido como Menes I. E quem foi esse Menes I? Segundo a própria história, Menes I teria sido o primeiro rei do Egito, este filho de Cuxi chamado Mizraim. Muito bem, meus amados irmãos, mas aí nós podemos falar ainda dos descendentes de Jafé. Veja que nós estamos falando de Sem, estamos falando de Cã, e agora vamos falar de Jafé. Quem é Jafé na história da origem das nações? Jafé também tem uma participação expressiva, porque vai dizer a Bíblia Sagrada, não é o pastor Abacuque, mas a Bíblia vai dizer que Jafé foi pai de 7 filhos. E quem foram os filhos de Jafé? Eu marquei aqui para que a gente possa acompanhar e raciocinar, pensar junto. A Bíblia vai dizer que o primeiro filho de Jafé foi Magog, e Magog deu origem à raça russa. São deste filho de Jafé chamado Magog
que nós vamos então conhecer a etnia russa. E aí depois ele teve um outro filho chamado Java. Deles vem a origem dos gregos, dos latinos e também dos franceses, como nós conhecemos. Mas também Jafé teve um outro filho, cujo nome era Tubal. Tubal foi percussor da raça turca. A Turquia vem deste filho de Jafé chamado Tubal. Depois ele tem um outro filho chamado Gomer. E quem é Gomer? É de Gomer que nascem a linhagem dos alemães, dos celtas, dos eslavos, dos escandinavos, suecos, dos dinamarqueses, dos noruegueses, dos teutões, dos saxões, dos holandeses, suíços, belgas e também dos anglo-persas. São desta linhagem, deste filho de Jafé, que nós vamos então conhecer a origem de todas estas raças. Você vai percebendo que a estrutura da criação ou da fundamentação da origem das nações, ela é extremamente cautelosa e é formada de acordo com as descendências desses três personagens expressamente importantes nesta aliança noética. E por que isso? Porque o propósito de Deus era que eles povoassem a terra. Deus não tinha dado mandamento para eles construírem cidade, para eles fazerem casa, para eles organizarem terra, para eles organizarem, como é que eu posso dizer, prédio. Não, o ideal, o propósito de Deus, primeiramente, era que eles povoassem a terra, mas é deles que parte a ideia de organizar, é deles que partem a iniciativa na formação das nações, na origem das nações, é deles que partem esta ideia de concentração, de convergência, de unidade, para que eles pudessem alcançar o propósito que estava no coração deles. É interessante porque o próprio Deus, quando faz aliança com Noé, ele vai dizer, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, capítulo 9, onde é que o irmão Paulo leu, verso de número 12. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, porque Deus vai dizer que o coração do homem é mau, ele tendenciosamente ele pende para o mal. Mas veja que Deus vai fazer uma observação falando a Noé. Deixa-me ver aqui. A partir do verso de número 7, está aqui a ordem de frutificar, multiplicar e povoar abundantemente a terra, multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós. Então há uma promessa de perpetuação e de continuidade no que Deus estava afirmando com Noé. Não é? Verso de número 10: e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todos os animais da terra, convosco desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. Eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós. Ainda toda a alma vivente, toda a carne, as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a terra. Mas aí nós vamos ver aqui no verso 16: e estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, verso de número 17:
este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os filhos de Noé, que da arca saíram, olha lá, foram Sem, Cã e Jafé. Cã, o pai de Canaã, estes 3 filhos de Noé, e destes se povoou a terra. Então percebam que Deus, ele tem aqui um propósito maravilhoso de fazer com que a terra seja novamente povoada, e que este propósito de Deus fosse considerado de forma absolutamente coesa. Eu estou tentando aqui encontrar um texto onde Deus está falando diretamente, fazendo esta afirmação, que não é mais propósito dele destruir a terra por meio do dilúvio. E por que eu estou querendo justificar e mostrar isso a você? Porque nós vamos verificar, quando a gente olha na origem das nações, que o propósito de Deus ao povoar a terra, ou determinar o povoamento da terra, era justamente que o homem vivesse este ambiente de harmonia, mas respeitando os padrões da aliança que ele havia firmado. Mas o que é que acontece? À medida em que eles vão povoando a terra e vão por intermédio deles, fazendo com que as nações comecem a se originar, porque à medida em que os homens vão se tornando fortes como pessoas, eles vão logo se organizando e usando aquilo que é essencial, a inteligência que Deus dá para arar, para caçar, para desenvolver armamentos, para organizar cidades. E à medida em que eles vão fazendo isso, eles então descobrem o exercício ativo da liderança. E é justamente esse exercício ativo da liderança que faz com que estes homens, de forma unificada, tomem o desejo, decidam por si só a construir aquilo que a Bíblia vai denominar Torre de Babel. Aqui está a grande falha neste processo, que deveria ter dado certo se aqueles filhos de Noé e todos os seus descendentes tivessem obedecido rigorosamente aquilo que o seu pai, o patriarca Noé, havia estabelecido, até porque eles eram testemunhas cabais da aliança que Deus firmara com o seu pai, o velho patriarca Noé. Então vamos lá. A construção da Torre de Babel é resultado do quê? Ela é resultado deste coração corrupto, deste ambiente de desvio, deste desejo de absolutismo que é inerente do ser humano. O ser humano, uma vez envolvido pela ação do pecado, ele vai demonstrar estas ações através de atitudes. Olha que coisa interessante. Este coração corrupto do homem não somente rejeita o caminho da redenção que Deus propôs através da aliança que ele firma com o patriarca Noé, mas também de forma deliberada eles passam a desobedecer o mandamento imperativo de Deus, que era qual, irmão Paulo? Que os homens frutificassem, multiplicassem e enchessem a terra. Era para eles se espalhar na terra. Deus não manda em nenhum princípio dessa aliança que ele firma com Noé, não há nenhuma evidência que Deus diz: ajunta todo mundo aí, vai morar numa casinha. Não, ao contrário, a ordem de Deus foi diversa dessa. Deus diz: olha, frutifiquem, multipliquem e se espalhem sobre a terra. Mas eles então agora, com este sentimento de autossuficiência, não é? Que é peculiar do homem, eles então agora se organizam
e eles se organizam no sentido de provocar a construção daquelas cidades e agregar-se nelas. É interessante que Nimrod, este é um personagem muito interessante. Nimrod, neto de Cã, por Cuxi, foi o percussor deste poderoso propósito de organização. É por ele que começa. Nimrod é o percussor deste processo de organização que vai gerar de Deus a tomada de atitude de confundir as línguas quando eles começam a desenvolver este projeto. Vamos dar uma olhada na Bíblia, porque é muito importante a gente fazer essas afirmações, mas usando o texto bíblico. Então nós vamos sair agora do capítulo 9 e nós vamos começar a passear um pouquinho no capítulo de número 10. Capítulo número 10 do livro de Gênesis. Eu vou pedir para o irmão Paulo de Tarso que leia para mim o capítulo 10, verso de número 10 e verso de número 11, não é? O princípio do reino foi Babel, mas construiu mais 7 cidades, não é? Então o princípio é Babel, mas há a construção de mais 7 cidades aí. Vamos ver o que diz o texto. Versículo 9. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereg, Acade, Cané, na terra de Sinai. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá. Olha que coisa interessante. Ou seja, este governo humano, ele começa a ser instituído por esse personagem chamado Nimrod, não é? E ele vai, por ordem divina, ele vai contrariando esta ordem divina, não é? Esse governo humano instituído agora, através deste comportamento, ele vai contrariar esta ordem divina. Eu volto a afirmar, qual era a ordem de Deus? Frutificar, multiplicar, se espalhar. Mas é Nimrod, este personagem importante, neto de Cão, que por Cuxi começa o primeiro movimento para a formação das cidades. É interessante que o texto bíblico, Paulo leu do verso 8, mas era interessante depois ler o verso 8 também, porque o verso 8 também é interessante, não é? Porque vai dizer que Cuxi foi quem gerou Nimrod, não é? Para dar esta filiação, e é então por meio deste governo humano, instituído por ordem divina, mais o imperialismo de Nimrod, este sentimento de abraçar esta pseudo-liderança que ele dizia desenvolver, até porque foi um excepcional caçador, na sua época ninguém se sobrepôs a ele, não é? Era alguém hábil naquela atividade que ele exercitou, e isso seguramente chamou a atenção dos seus contemporâneos, não é? Este comportamento dele atraiu a atenção dos demais a ponto de permitirem que ele passasse então este processo de liderança que ele vai desenvolver a ponto de começar a construir esta grande torre, não é? Então o governo humano instituído por ordem de vida, não é? Ele despreza isto, e por força desse imperialismo, de onde ele vai tomar a iniciativa de ofuscar o propósito de Deus e estabelecer para si um novo planejamento, não para espalhar, mas para ajudar. Mesmo em tempos remotos, nós vamos encontrar na história da humanidade homens se unindo para fazer planos, não é? E a ideia sempre de fazer planos e de não se espalharem. Vocês querem ver uma
coisa? Capítulo 11 de Gênesis, verso 4. Olha que eles já tinham lá um planejamento. Verso 4 do capítulo 11. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Veja que eles estão num propósito de se unirem, de construírem uma torre que chegasse ao topo dos céus, e que essa cidade recebesse o nome para que por intermédio desse nome eles se tornassem conhecidos. Há alguma coisa semelhante na Bíblia anteriormente? Vamos ver o capítulo 4. Capítulo 4. Veja que este sentimento é do homem. É o homem que está acostumado a fazer isso. Verso 17, capítulo 4 do Gênesis, verso 17. Olha lá, o que foi? E aconteceu, Caim conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o seu nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irede, e Irede gerou eu esqueci, já li o outro versículo também. Não, está ótimo, mas é só para consignar que esta prática não é uma prática isolada de Nimrod e de seus aliados. Isso já era um conhecimento que eles tinham por meio dos que começaram lá atrás, os filhos de Adão. Então, meus irmãos, quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que o ponto alto desses planos para engrandecer o nome do homem, nesse contexto, está relacionado diretamente à construção da Torre de Babel. E esta Torre de Babel, que foi construída ali nas planícies, não é, de Sinear, não é, ou na região da Mesopotâmia, torre que imaginavam estes homens que chegaria até o céu. Não, Paulo já leu lá o capítulo 11, verso 4 de Gênesis. Já leu, Paulo? Agora, veja que este é um comportamento muito atenuante do comportamento do ser humano. Nos remete a algum comportamento dos nossos dias? Esse comportamento de Nimrod, de todos os seus aliados, de quererem se sobressair, de quererem estabelecer o seu nome, de quererem aparecer como os que são responsáveis, que são centralizadores e que buscam a glória para si mesmo, tem alguma relação com o que a gente está vivendo hoje? A Bíblia tem textos inúmeros para a gente considerar, mas eu quero considerar um, se não me falha a minha memória, no capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, do verso 1 ao verso 4, eu quero pedir ao irmão Paulo de Tarso que faça esta leitura, porque no Antigo Testamento também há uma reprimenda de Deus para este comportamento. Depois que ele lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4, eu quero que ele abra lá no livro de Salmos, Salmos 49, porque nós precisamos entender qual é a reação de Deus diante deste comportamento. Olha o que vai dizer Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha que coisa interessante. É muito interessante, porque o Salmo 49, eu acho que do 11 até o 13, você pode ler para mim, do 11 até o 13. Seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas
e suas habitações de gerações em gerações, dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Ou seja, olha que coisa interessante. Esta é a natureza humana. E a natureza humana não muda. E ela não muda por quê? Por conta desta ação direta do pecado. Então veja que o propósito de Deus de povoar a terra, de gerar uma nova família, um novo povo, com propósitos específicos de viver em harmonia, agora é rompida por este comportamento de Miron, de neto de Cã, não é? Filho de Cuxi, que vai dar uma outra destinação a todo este projeto. Ele rompe de forma tácita este compromisso, esta aliança que Deus havia feito com o velho patriarca Abraão, a ponto de tomar a decisão. Capítulo 11 do Gênesis, nós vamos ver a partir do verso de número 1, vamos dar uma lida, até o verso de número 8. Vamos lá, Paulo pode ler novamente, 11 e 8, olha o que acontece. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, confundamos-nos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Que coisa maravilhosa! Vocês estão percebendo como esse comportamento vai se acentuando? Então eles saem em bando e eles não querem dar cumprimento ao propósito de Deus de se espalhar. Eles querem se ajuntar. E à medida em que eles vão se ajuntar, eles chegam nesta região que a Bíblia chama de Sinear, e ali eles vão começar a edificar esta torre. O grande problema aqui é que o pecado do povo na terra de Sinar foi justamente esta ambição de dominar e dirigir o mundo daquela época de acordo com os seus próprios propósitos, ou seja, a parte do que Deus havia falado. Eles ignoram de forma acentuada aquilo que Deus havia falado e eles resolvem entre eles fazer uma confederação, eles resolvem fazer uma organização, eles resolvem fazer um sindicato onde eles vão estabelecer, através de uma união política social centralizada, não é? Eles vão angariar poder, porque eles percebem que juntos, organizados, eles são capazes de alcançar os propósitos de forma mais bem ajustada, totalmente contrariando
aquilo que o próprio Deus havia determinado. Ou seja, este desígnio deste povo de se unir, de construir essa torre, melhor dizendo, nada mais é do que este fruto do orgulho, não é? O pecado do orgulho, esse pecado da rebeldia, da desobediência contra Deus. Eu insisto neste princípio. A ordem de Deus era multiplicar, não era? Frutificar e se espalhar, não para encher a terra, mas de forma espalhada. Eles não, eles concentram isto para si. Ou seja, essa funesta consequência deste estado espiritual que o ser humano, não é, carrega, é descrita de uma forma bem acentuada num texto que a gente lê de forma muito atenuada hoje. Há alguma diferença desta geração para a que nós estamos vivendo agora? Uma geração egoísta, como diz Paulo a Timóteo, homens amantes de si mesmo, homens orgulhosos, homens presunçosos, que por meio de ajuntamento de grupos se fortalecem e atropelam. É a lei do mais forte, quem pode mais chora menos, não é? Veja que este comportamento é abominável para Deus. E aí o Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, é capítulo 1, verso 21, ele vai falar deste comportamento de uma forma mais acentuada. E eu quero pedir para o Paulo, já caminhando para o final, são alguns versos, do 20 ao 28, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 21 ao 28. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, deixa eu ver o 19. Pode ler. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Olha que coisa interessante. Você vai percebendo, à medida em que o irmão Paulo vai lendo verso por verso do capítulo 1 de Romanos até o verso 28, ele começou no 19 e foi até o 28, que aquela declaração de Deus lá em Gênesis, no capítulo 8, verso 21, ela se conjuga de forma extremamente coerente aqui, porque lá o texto vai dizer assim:
o Senhor cheirou o suave cheiro, e aqui ele está falando do sacrifício que Noé ofereceu a ele, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ou seja, Deus destaca este comportamento natural do homem por força desta raiz, não é? Desta ação que o pecado original colocou, instalou na sua natureza. E agora no capítulo 1, Paulo diz que Deus toma então a decisão de os entregar a sua própria natureza. Eu acho que é o verso 24 até o 26, Paulo vai dizer de forma contundente, né, que Deus nos entrega a impureza dos seus próprios corações, não é? Deus esquece, Deus diz assim: não tem jeito, mas eu tenho um projeto de salvação. Deus poderia ignorar tudo isso? Ele não poderia ignorar. E por que ele não poderia ignorar, pastor? Porque ele tinha feito uma aliança com Noé, e a aliança tinha que ser preservada. Então Deus agora deixa que estes homens, agora com a língua confundida, vivam a vida que eles querem viver, e Deus vai continuar o seu plano de trazer o homem à sua presença, e agora ele vai convocar na história um outro patriarca. Lá no capítulo 12, então, nós vamos ver o chamado maravilhoso de Abraão, e o Abraão, ele é o resultado deste propósito de salvação. O que a gente aprende com isso? Mesmo Deus entregando o homem à sua própria natureza imunda, como consequência deste pecado, ou seja, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vai continuar o processo de salvação por um novo patriarca na história, e vai fazer com que o seu nome seja glorificado. E por quê? Porque o objetivo maior é mostrar a Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, partindo daqui, já chegando no encerramento, não é? Deus entrega as impurezas dos seus próprios corações. Isso está bem acentuado lá em Romanos capítulo 1, verso 24 até o 26, 28, não é? E com Abraão, Deus faz uma nova aliança, não é? E esta aliança, ela tem como objetivo dar continuidade ao propósito da salvação da raça humana. Capítulo 11 do livro do Gênesis, deixa-me ver aqui onde é que está, verso 31, Paulo, olha lá, olha o que Deus vai fazer. Digo, eu desisto desse daqui, entreguei eles à natureza pecaminosa dele, mas o meu projeto continua. Olha o que ele vai fazer. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus vai dar continuidade ao seu projeto de salvação, agora por intermédio do patriarca Abraão. O que é que se destaca aqui para que terça-feira que vem a gente possa então dar continuidade a esta observação, ainda neste processo que Deus inicia de povoar a terra, de espalhar o homem para que ele pudesse povoar a terra, projeto este que acabou sendo inviável por conta desta desobediência do homem. É importante a gente destacar que a dispensação do governo humano, ela tem uma duração aproximada aí de 427 anos, é o que dizem as mais diversas correntes da teologia moderna. E o que é que a gente aprende com isso? Que desde o tempo do dilúvio até a época da dispersação dos homens lá na torre de Babel, não é? Ou na superfície da terra, Deus sempre vem buscando aproximar o homem. É uma mentira do diabo que Deus não ama e que Deus não quer a regeneração do homem. Ao contrário, o esforço de Deus, o propósito de Deus,
O desejo de Deus é que o homem esteja sempre próximo dele. Ou seja, o homem fracassa inteiramente. O julgamento do dilúvio marca esta segunda dispensação, a chamada dispensação da consciência, e Deus agora destrói este mundo pelo dilúvio e busca agora, por meio desta dispensação do governo humano, aproximar o homem, mas o homem insiste em permanecer com esta natureza distorcida, como bem disse aqui o irmão Paulo, quando fez uso do capítulo 1 de Romanos, verso 21 até o 28, ou seja, a declaração da aliança com Noé sujeita a humanidade a uma nova prova. O homem é essencialmente responsável pelo governo do mundo, de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, essa responsabilidade, meu irmão, e nós precisamos entender isso aqui, essa responsabilidade pesou sobre os judeus, gentios, até que o fracasso de Israel lá sobre a aliança da Palestina resultou no julgamento dos cativos, quando então começa aquilo que eu falei terça-feira próxima passada, dá-se início ao tempo dos gentios no reino de Nabucodonosor. Então é muito interessante a gente considerar isto, não é? Porque o governo humano, a partir daquele período, ele vai passar sob o domínio, ou vai passar para o domínio de forma definitiva dos gentios, né? Capítulo 2 de Daniel vai mostrar isso, lá a partir do verso 3 até o 6, vai mostrar que este domínio agora passa de forma definitiva para as mãos dos gentios, por intermédio do rei Nabucodonosor, não é? E a partir daí, os gentios vão governar para si mesmos e não vão governar para Deus, a ponto de Deus na história intervir de forma diversas, de diversas formas nestes governos para mostrar a sua grandeza e o seu poder. Eu termino dizendo que no trecho de Noé e seus descendentes, nós precisamos considerar alguns pontos que vão chamar a nossa atenção. Quais sejam? O primeiro ponto está relacionado à fixação do arco-íris, não é? Capítulo 9 do Gênesis, do verso 12 ao 17, vai mostrar que o arco-íris é um sinal, não é? Desta aliança que Deus faz com Noé para que a terra não seja mais destruída pelas águas, não é? E aí nós vamos então caminhando para o final. E na próxima aula, se Deus assim permitir, a gente já está quase terminando a questão da formação das nações, e está sendo muito corrido porque o horário não nos ajuda, não é? Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre estas regiões, mostrando aqui a sua importância. Terminando essa parte aqui, deixa eu olhar aqui o meu esboço para ver onde é que a gente vai se situar. Já na próxima semana nós vamos começar então o capítulo de número 12, para que a gente entenda que agora Deus coloca de lado este homem desobediente, que recusa a sua palavra e a sua orientação, já que é propósito dele se unir para construir a Torre de Babel, isso ficou bem consignado. Deus então nos lança a sua própria vaidade, a sua própria impureza, e diz: eu vou continuar o meu projeto de salvação buscando aqueles que querem ser alcançados. E aí nós temos no capítulo 12 o maravilhoso chamado de Abraão, que na Bíblia é chamado amigo de Deus. Abraão, quem é o Abraão? O amigo de Deus, não é? O pai da fé, não é? Aquele que pela fé ele traz a evidência deste cuidado de Deus e nos faz compreender a essência da salvação. Logo, a salvação não é resultado das obras, mas ela é buscada por intermédio da fé. E nós vamos ver o que o Abraão, rapaz, a coisa é boa, Paulo, que o Abraão vai dar lições maravilhosas. Mas o horário terminou, 9 horas e 15 minutos.
nós queremos agradecer aí a sua audiência, queremos agradecer a sua participação. É tudo muito estranho, não é? Eu estou aqui falando para todos esses bancos, mas eu olho aqui e tenho a sensação de que os meus irmãos estão aqui todas as terças-feiras comigo, e eu sei que logo isso aqui vai passar, mas aí nós vamos continuar dando glórias ao nome de Jesus, tá bom? Eu quero lembrar você que na próxima quarta-feira, amanhã, a partir das 14 horas, o culto da noite da bênção. Na quinta-feira, não, ou melhor, no culto do círculo de oração, me perdoe, quarta, das 14 às 16, o nosso círculo de oração, direção da missionária Elaine e toda a sua equipe. Quinta-feira nós teremos o nosso culto da noite da bênção. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Você também pode acompanhar pela plataforma online aí, através das nossas redes sociais, não é? Facebook, Instagram, YouTube. E à noite, o grande culto da família, orando para que Deus cesse esta pandemia e nos permita retomar a nossa vida de onde paramos, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus, e nesta oração nós vamos apresentar a família do pastor Euclides Vincoleto, grande patriarca, um grande obreiro do Ministério de Perus, que foi promovido às mansões celestiais ontem às 23 horas e 30 minutos, depois de uma vida dedicada ao ministério, à igreja. Pastor Euclides, um grande amigo, deixa a viúva, a irmã Marlene, filhos, netos, bisnetos, mas um homem cujo exemplo nos ensinou o que é ser fiel. E nós sabemos que o pastor Euclides descansa nos braços do Senhor, e muito em breve nós vamos encontrar com ele na glória celestial, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui os nossos pedidos de oração. Nós temos aqui Jaqueline, que está com coronavírus, irmã Eliette, pressão alta. Nós vamos orar para Jesus curar, não é? Também pedir oração por todos os nossos irmãos, por todas as nossas irmãs, pela Regional 19, para que Deus coloque sobre nós as suas mãos, tá bom? Se você tem alguma dúvida aí que não ficou esclarecida, você pode mandar aí a sua mensagem, a gente vai tentar esclarecer na medida do possível, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu quero perguntar, será que há alguém que nesta noite, ouvindo a exposição da palavra de Deus, deseja receber o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? E você vai entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja afastado, queira se reconciliar. Há oportunidade. Você pode agora dobrar os seus joelhos, fazer uma oração, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Depois você vai deixar o seu nome, o seu endereço, e nós vamos alcançar você através de uma visita pastoral, e vamos levar as boas novas do Evangelho à sua vida, para que você viva a essência deste Evangelho que liberta, que salva e que leva para o céu. Tá bom? Vamos orar. Eu quero convidar aqui o irmão Paulo de Tarso para estar orando aqui. Vem cá, irmão Paulo, olha aqui no microfone, e com isto nós já estaremos impetrando as bênçãos apostólicas. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, derrama sua graça, ó Deus Altíssimo. Põe a sua mão, ó Deus Altíssimo, sobre a irmã Eliette, a irmã Jaqueline, que fez pedidos de oração. Deus de amor, nos guarda, Deus Altíssimo, nossos corações, a nossa mente, ó Pai amado, para que nós possamos estarmos fortalecidos na fé, buscando o Senhor através das Escrituras e na oração, ó Pai eterno, intercedendo pelo mundo, intercedendo pelo nosso país, pelas pessoas, ó Pai, para que creiam em Ti, para que tenham fé no Senhor, né? Para que as providências e das necessidades que venhamos a ter de hoje e para sempre, até que sejamos recolhidos para as mansões celestiais, esteja em Ti, ó Pai eterno. A esperança nossa esteja no Senhor. Guarda-nos, ó Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus em tudo lhe prospere e te abençoe. Vamos receber a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja reunida, e com ela permaneça não somente hoje, mas para todos sempre, que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida, e até a nossa próxima transmissão.